A criminalização da política brasileira. Começa agora JBR News. Olá, Rodolfo. Bom dia, Alexandre, tudo bem? Tudo Começando, bem, amigas, amigos? Estamos aí começando nosso conteúdo, trazendo um tema que tem nos preocupado aqui em Brasília, mas Brasília, neste momento específico, não sofre diretamente com este problema, que é justamente a questão da violência nas eleições. No caso das eleições municipais, há uma crescentes casos de violência em vários locais do Brasil. Só para vocês terem uma noção do que está acontecendo, somente no Rio de Janeiro, o TRE, Rodolfo Lago, alterou 53 locais de votação. E por que aconteceu isso no Rio de Janeiro? Justamente pelo risco desses locais terem as suas eleições atrapalhadas ou até influenciadas justamente pelo crime. O tráfico de drogas, as milícias, enfim. O Rio de Janeiro sofre muito com essa questão, mas não é só Rio de Janeiro. São Paulo também sofre. Nós já falamos aqui, inclusive, das baixarias que estão acontecendo nas eleições municipais da capital paulista, mas não é só a capital, não. O interior também, o litoral de São Paulo. No Guarujá, por exemplo, uma candidata, a Thaís Margarido, chegou a sofrer um atentado. O carro dela foi praticamente metralhado. E não para por aí. A ministra Carmen Lúcia, nós já falamos aqui também neste conteúdo, está preocupada com esse crescente da violência, inclusive pediu investigações. Ela quer justamente colocar um freio no que está acontecendo no Brasil. Agora, por trás de tudo isso, né, Rodolfo Lago, existe um fato muito mais grave, que não é só o ânimo do candidato e nem do opositor ao candidato. É de fato o crime, como nós temos visto, inclusive, num caso recente, que levou inclusive um deputado federal, que é o Brazão, para a cadeia, para a penitenciária, envolvendo num crime de assassinato uma vereadora do Rio. Então, ou seja, a criminalização, pelo jeito, realmente hoje está dominando grande parte da política brasileira. É uma enorme, imensa preocupação que a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Carmen Lúcia, externou e está tendo. Pediu, como você estava dizendo, investigações à Polícia Federal a esse respeito, e a coisa realmente é muito séria, é muito grave. A gente tem aí, talvez, Alexandre, uma escalada, vamos dizer assim, né? Quer dizer, você tem, e a gente falava sobre isso no programa de ontem, um tom de violência determinado na campanha de São Paulo, que é a principal cidade do país, aonde lá já teve, né, cadeirada, soco e tal. Aí isso vai... então você vai da cadeirada para o soco, e aí é que a coisa escala, Alexandre, porque do soco se vai ao tiro, né? Esse atentado à candidata do União Brasil na cidade do Guarujá, em São Paulo, Thaís Margarido. Há outros casos aí pelo país. Já teve casos de assassinatos de vereadores, enfim, então a coisa escala. E essa questão no Rio de Janeiro, embora ela não esteja relacionada a nenhum caso específico de violência, é talvez um dos dados mais graves, porque a Justiça Eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro alterou 53 sessões eleitorais, locais de votação no Rio de Janeiro, porque tinha evidências de que aqueles lugares estavam dominados pelo crime organizado. Na cidade do Rio, em cidades como Caxias, São João de Meriti, outras cidades ali também da Baixada Fluminense, estavam totalmente dominadas pelo crime organizado. E aí o que o TRE do Rio de Janeiro temia? Que o crime organizado ou impedisse as pessoas de ir votar, ou talvez até de alguma forma coagisse essas pessoas à votação. Então alterou esses locais de votação, o que já é um problema para a vida da população, porque isso daí afetou a vida, talvez tenha colocado a pessoa para votar mais longe do que ela ia votar, 171 mil eleitores do estado do Rio de Janeiro.
Então é uma coisa grave, séria. Há informações de que esse mesmo tipo de situação acontece também em outros municípios do país, e isso então é muito sério, né? Eu conversei com um cientista político, Isaac Jordão, a respeito disso, Alexandre, e ele trouxe aí algumas coisas para a gente depois aí desdobrar. Não, eu acho importante você trazer essas informações, até porque é um estudo, mas a gente sabe que no Brasil sempre, né, Rodolfo Lago, desde o seu passado, a questão da violência envolvida na política, mas uma coisa diferente. Era uma violência de disputa política, muitas vezes acontecia nos interiores do Brasil, ainda na época dos coronéis, se matavam candidatos. A gente tem um caso histórico no Senado da República, né, de acho que, se não me engano, o avô do senador Collor de Mello, não foi? O pai do senador Collor de Mello, exatamente, que tentou assassinar um outro senador dentro do plenário do Senado. Matou uma pessoa. E chegou no tiro alvejado. Lembro desse caso, então. O senador Arnon de Mello, né, na época, pai do senador Fernando Collor, ele queria matar um desafeto político, e acabou acertando por acidente um outro senador que morreu. Então, ou seja, a violência não é um fato novo na política. O que está acontecendo agora é a entrada do crime. Porque a questão da violência, que é deplorável, não deveria estar na política em vários outros lugares, ela já está no Brasil convivendo com a política. Só que agora é o crime. É muito grave a questão do crime. Porque quando você tem, de fato, organização criminosa, sejam milícias, sejam traficantes, seja qualquer outro tipo de crime, que pode ter, de fato, a condição de fazer uma pessoa eleita com mandato, um vereador que pode elaborar leis, que pode votar em decisões que mudam a vida das pessoas, sendo, obviamente, financiado pelo crime ou influenciado de alguma maneira pelo crime, não vai trabalhar a favor da população nem da sociedade. Vai trabalhar a favor do crime. É isso, é gravíssimo, é realmente muito preocupante. Como você estava dizendo, e até o professor Isaac Jordão falava exatamente nisso, a própria justiça eleitoral no Brasil, ela foi criada já para coibir a violência política, né, no passado, com essas coisas, como você falou, voto de cabresto, né? Esse tipo de situação. Mas a coisa agora escala para isso, né? Ele diz que há, o Isaac Jordão, um momento aí importante para a gente avaliar, que teria sido uma consequência da mudança no financiamento das campanhas. O governo, quando se acabou com o financiamento privado, a possibilidade de empresas fazerem doação para candidatos, segundo ele, acabou o financiamento por dentro, aquele financiamento que era declarado e tal, e aparecia, e iniciou-se um financiamento por fora. E aí, quando esse financiamento não declarado aumentou, ele aumentou muito vindo do crime organizado, dessas organizações criminosas, das milícias, do narcotráfico. E aí essas associações, evidentemente, porque, enfim, aquela coisa, né, não existe almoço grátis, ninguém ia dar dinheiro para quem quer que seja em troca de nada. Então é um financiamento para eleição de candidatos que vão virar representantes do crime, né? E agora você já tem até suspeitas, investigações envolvendo inclusive partidos que hoje estão disputando de forma competitiva determinadas eleições. Ou seja, aí é a institucionalização, quer dizer, de você ter um ou outro candidato, você passa a ter um partido inteiro. Então a institucionalização da entrada do crime é algo muito sério, algo muito grave. É muito grave. Agora é um fato que está acontecendo no Brasil, está crescendo no Brasil, chamou a atenção das autoridades e, como você lembrou bem no início, e nós aqui falamos também ontem, o TSE já está de olho. A Polícia Federal já está investigando, os órgãos de controle estão com muito cuidado a olhar tudo isso, porque de fato, se você amanhã tiver representantes do crime no parlamento brasileiro, o que nós podemos confiar no Brasil? Em mais nada. Mas daqui a gente vai ter que encerrar, Rodolfo Lago, esse conteúdo de hoje, agradecendo a sua audiência. É isso aí, gente, deixando o convite para vocês. Se você gostou desse conteúdo,
Curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Obrigado e até amanhã.